Então, irmãos, aquilo que foi a última Páscoa de Jesus, ele iniciou a primeira ceia do Senhor. A Páscoa fala e comemora a libertação da nação de Israel da escravidão do Egito. A ceia do Senhor comemora e celebra a salvação e libertação de Jesus para o mundo inteiro. Na Páscoa dos judeus foi derramado o sangue de um animal, de um cordeiro, do filho da ovelha, o carneiro, a ovelha nova. Na ceia do Senhor foi derramado o sangue de Jesus. Por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus. Na Páscoa dos judeus, Deus usou um homem chamado Moisés. Através de Moisés, ele foi até o faraó e Deus usou Moisés com sinais e prodígios para tirar o povo do Egito, da escravidão, e levá-los à liberdade. Na ceia do Senhor, Deus usou o seu Filho, que era tanto homem como Deus. Deus usou Jesus para, através do seu sangue, libertar o seu povo, aqueles que creem, da escravidão de Satanás, do pecado e da morte. Você pode dizer glória a Deus? Logo, quando começou a reunir-se a igreja, logo, então, eles começaram a ceiar, a ceia do Senhor. Se a Páscoa era algo realizado pelos judeus anualmente, uma vez por ano, 50 dias antes do Pentecostes, da festa da colheita, a Santa Ceia, pelo que a gente observa no livro de Atos, era algo feito diariamente pela igreja. Não que fosse um mandamento, mas se tem a impressão clara que a igreja tomava a ceia do Senhor todos os dias. Eu devo esclarecer que não é uma regra que a igreja ceie uma vez por ano, não é uma regra que a igreja possa ceiar todos os dias, mas deve ceiar tanto quanto possível, ou tanto quanto se decide, se resolva. Não pode ficar a igreja sem participar da ceia do Senhor. Queridos, eu quero falar algumas coisas que são essenciais em relação à ceia do Senhor. E pelo fato de serem coisas essenciais, aquele que creu em Jesus, aquele que faz parte do corpo de Cristo, aquele que entende que foi remido, salvo, perdoado por Jesus, ele vai precisar entender que ele não pode menosprezar a ceia. O cristão não pode achar a ceia uma reunião qualquer, uma reunião em que ele participa quando ele quiser, que ele participa no dia que dá certo, no dia que não tiver outra coisa para fazer. Não, a ceia do Senhor, ela é algo essencial para o cristão e ele não pode deixar de cear. Mas antes de nós falarmos de algumas coisas que são essenciais na ceia, eu quero primeiramente falar sobre um erro que nós devemos evitar em relação à ceia do Senhor, um erro que devemos vigiar para não fazermos. Qual é o erro? O erro é que nós não podemos deixar de nos autoexaminarmos, examinarmos a nós mesmos. A ceia do Senhor é um convite para que cada cristão faça de si um autoexame. Repare que não é um exame que o pastor faz dos membros,
Não é um exame que o líder faz do membro, que a esposa faz do marido, que o marido faz da esposa. Não é um exame que alguém faz por outro. Não é uma prova que alguém presta a outro, que alguém faz com o outro. Mas é cada cristão individualmente, pessoalmente, ele deve ser o seu próprio examinador. Ele deve se juntar ao Espírito Santo, se juntar à palavra com a sua consciência e fazer um autoexame. Nós não podemos, como cristãos, incorrer no erro de não fazermos esse autoexame. As pessoas que frequentam a igreja, que ouvem a palavra do Evangelho, mesmo que ainda não sejam membros da igreja, uma vez que elas estão no culto de Santa Ceia, da Ceia do Senhor, elas devem também se autoexaminar. E o autoexame de quem não está como membro da igreja é que, pelo fato dele não cear, significa que ele não é convertido a Cristo. Ela não é convertida a Cristo. Então, a pessoa que ouve a palavra, que escuta a palavra, que não ainda ceia, que não pode cear, ela deve fazer um autoexame de si e entender a necessidade da sua conversão, para que, uma vez convertida, batizada ou batizado nas águas, essa pessoa então seja incluída no corpo de Cristo e passe a cear a ceia do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então, o primeiro passo de uma pessoa que se converte após o arrependimento é o batismo nas águas. Se alguém frequenta a igreja e ela diz para mim ou para alguém da igreja: eu frequento a igreja, mas eu não quero me batizar. Tudo bem. Você não é crente, você não é da igreja, você não é convertido. Continue frequentando para você se converter, para você entender o Evangelho, mas você ainda não pertence ao corpo de Jesus, você ainda não testemunhou da salvação na sua vida. Sem problema, não é forçado se batizar, tem que crer. Mas saiba você que não se batizou, podendo ter sido batizado, se você não quer se batizar, é porque você não se converteu ainda. A pessoa não se converteu ainda. Bom, segundo, o autoexame dos cristãos já batizados. Como é que o cristão, ele está na igreja, então está tudo bem, ele pode cear todas as vezes? Não, não é assim também. É preciso que o cristão batizado também se autoexamine de duas maneiras. Primeiro, e eu estou aqui acompanhando o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, eu estou agora falando do versículo 8 do capítulo 11, mas eu vou passar, depois você pode ler, se você quiser conferir. Paulo fala das divisões que havia na igreja de Corinto, e ele está dizendo que na igreja de Corinto havia divisões, porque em alguns capítulos anteriores, Paulo estava dizendo que alguns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo e outros se diziam de Cefas. Não havia a palavra escrita, apenas os discípulos que se converteram através desses homens de Deus, que eram as cartas vivas do Evangelho naquele tempo, porque não havia as cartas escritas. Então cada um se gabava por ter sido convertido por Apolo, por Paulo ou por Cefas. Então uma das coisas que a igreja não pode deixar passar entre si é que haja divisões na igreja, em que cada um
começa a ter sua própria doutrina, começa a ter seus próprios pensamentos, começa a levantar um ensinamento diferente do que diz a palavra, do que é ensinado através da palavra na igreja, e cada um quiser colocar sua própria lei, seu próprio costume, sua própria tradição, e não houver mutualidade, não houver amizade, não houver amor na igreja. Então nós precisamos nos autoexaminar em relação a divisões na igreja. E o segundo autoexame que o cristão batizado deve fazer antes de ceiar, ele precisa discernir o corpo do Senhor. É o versículo 29. Discernir o corpo do Senhor. Irmãos, eu não sei, quantos já leram esse 1 Coríntios? Algumas vezes, levanta a mão. Irmão, pode levantar a mão, você já leu aqui, pelo menos aqui no culto, você já leu comigo essas passagens. E você já se perguntou alguma vez, o que é discernir o corpo do Senhor? Porque muitas vezes eu já fiquei aqui, muitas vezes lendo esse texto, pensando, não discernir o corpo do Senhor, o que seria isso? E sabe, irmãos, o que não é discernir o corpo do Senhor? É o crente pensar e agir como se pudesse ceiar sozinho, sem a igreja, sem os irmãos, sem os seguidores de Jesus do lado. Isso é não discernir o corpo do Senhor. E eu vou ler o versículo 20 até o 22 de 1 Coríntios 11, que diz assim, vamos ler isso, como eu falei: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeis cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Como é que eles não discerniam o corpo do Senhor? Eles faziam a ceia e eles também faziam uma refeição chamada depois refeição do amor, no dia da ceia. Então eles levavam a comida para a refeição do amor, para a ceia do Senhor. Mas o que acontecia? Você sabe que na ceia tem pão e vinho, né? E sabe o que acontecia, irmão Cláudio? Ele levava a comida, aí já, na hora que dava fome, já plá. E eles bebiam tanto vinho da ceia do Senhor, que eles ficavam bêbados. Eles bebiam tanto vinho, e aí os irmãos que não tinham condições, os irmãos que eram pobres, que às vezes nem levavam um prato de comida porque não tinha condição, eles não comiam nada, naquele dia eles não almoçavam, não jantavam, e não bebiam, porque os riquinhos lá, os gaiatos lá, os que tinham mais condição, faziam a sua própria festa, e não se importava com mais ninguém. Eles não discerniam o corpo do Senhor. Vocês entenderam? Eles eram muito individualizados, individualistas. Então, querido, não discernir o corpo do Senhor é o crente não se sentir parte de um todo, e ele ceiar sem se importar com os irmãos. Ou seja, é quando nós não amamos os nossos irmãos, amigos em Cristo, é garantir o seu e não se importar com os outros, é não se importar que você é membro de um corpo, você não é individual com Deus, você não é sozinho com Deus. A ceia do Senhor fala de um corpo. Então nós temos que nos autoexaminar para saber se nós estamos discernindo isso em nossa vida. Então, queridos, se nos reunimos
e você sente, você percebe a falta de alguém na reunião da igreja, como hoje, tem muitas pessoas ausentes. Você discerne o corpo do Senhor. Então você vai ligar para essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa e saber como é que ela está, o que está acontecendo com ela. Se a pessoa, e se nós vemos aqui, queridos, que graças a Deus as restrições estão diminuindo, esperamos que as coisas possam ir melhorando, né? A gente ainda tomando certos cuidados de saúde, mas nós olhamos aqui, queridos, e nós vemos que nesse espaço que nós temos, existem muitos lugares que podem ser ocupados por novas pessoas que virão cear conosco a ceia do Senhor. Amém, queridos? E que, se nós olharmos para a nossa cidade, existem muitos que estão por aí, que estão ceando com o diabo, com o pecado, com o mundo, com a carne, estão perdidos, que nós podemos avisá-los que Cristo veio, que Cristo morreu por elas, e que elas podem vir e participar da mesa do Senhor, e participar da vida do Senhor, e participar da graça do Senhor, e terem suas vidas mudadas. Então nós precisamos nos autoexaminar e discernir o corpo do Senhor. Quando entenderam, diga amém. Precisamos discernir o corpo do Senhor. Não é uma vida isolada que nós vivemos com Cristo, não é uma vida individualizada, mas nós somos inseridos no corpo, nós somos membros uns dos outros, e esse corpo precisa crescer, e esse corpo precisa ser saudável. Nós precisamos nos importar uns com os outros, não só espiritualmente, mas também materialmente. Se aquele irmão está precisando de algo material, nós precisamos também nos preocupar com ele. Então isso é discernir o corpo do Senhor. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, quando nós não nos autoexaminamos, quando eu e você não fazemos um exame de nós mesmos, irmãos, crianças não se examinam. Vocês acham que a Sara ali, o Ian, está ali com a cara ali fechada, bravo, não sei com o quê? Será que o Ian se autoexamina? Será que ele pensa assim, eu preciso me converter, eu preciso mudar na minha vida? Será que o Ian? Provavelmente não, porque é uma criança. Mas quem é adulto, quem é crescido, ele tem condições de fazer o autoexame de si mesmo. Então, queridos, o Senhor quer levantar uma igreja madura, um povo amadurecido, um povo que não é mais criança, um povo responsável diante dele, diante dos seus irmãos. Você pode dizer amém, querido? Eu quero que nós entendamos uma coisa, irmãos. Jesus não vai vir buscar uma igreja criança. Jesus vai vir buscar uma igreja que amadurece, que se aperfeiçoa, que cresce e que manifesta nessa terra a glória do seu Filho Jesus a cada dia. Então, fazer um autoexame é coisa de adulto. Eu quero dizer para você que você já é adulto e que você tem condição de se autoexaminar, de aperfeiçoar, de santificar, de crescer, de progredir e de alcançar uma maturidade em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então é importante um autoexame, e quando nós não fazemos isso, nós seremos julgados pelo Senhor. Se você não se julga, não se autoexamina, vai ser o próprio Deus que vai examinar você. E isso é meio perigoso. Vocês lembram de Davi? Quando Davi pecou, Deus deu umas opções para ele escolher. Davi, você pecou, você vai agora ser disciplinado. Você quer o quê? Cair nas mãos dos homens, ficar doente, ou cair nas mãos do Senhor? Foi o que Davi escolheu. Eu vou cair na mão do Senhor. Eu vou cair na mão dos homens? Vou nada, caio na mão do Senhor. Mas não foi uma coisa fácil não, irmãos. Morreu muita gente naquele dia.
Morreu muito dos súditos, do povo de Israel. A praga veio matando todo mundo e foi uma tragédia. E aí o escritor de Hebreus, ele diz assim, irmã Adriele: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o Senhor está dizendo para a gente evitar que Ele nos julgue, que Ele nos examine, porque o Senhor, Ele examina, irmãos, o mais profundo, o mais íntimo, o mais distante, longínquo do nosso ser, da nossa alma, o mais oculto. O Senhor, Ele vai profundamente. Então é mais recomendável que a gente faça por nós mesmos um autoexame. Olha o versículo 29 de 1 Coríntios 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se não discerne o corpo, come juízo para si. Olha o versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Irmãos, tem crente que é fraco a vida toda, é fraco na fé a vida toda. Tudo para ele vira uma confusão, vira uma dúvida, vira um questionamento. Tudo para ele vira um desânimo, vira uma encrenca, vira uma confusão. É fraco a vida toda, fraco e doentes. Doentes fisicamente também, não sai da enfermidade, da doença, são oprimidos pela doença. E continua, e não poucos que dormem. E se dormir aqui, irmãos, é morrer. Deus, Ele, quando nós não nos autoexaminamos, Ele nos examina e pode nos permitir a fraqueza, a doença e a morte física. Eu estava meditando, irmãos, naquela famosa frase evangélica: enquanto você não cumprir o propósito de Deus, você é imortal. Irmão, eu tenho dúvidas. Você não cumpriu o propósito de Deus, mas você está fora do caminho dele. Você não cumpriu ainda o propósito de Deus, mas você não leva a sério nem a ceia do Senhor. Você não se arrepende do seu pecado. Você não tem vida de comunhão com Deus. Como é que você quer viver? Não, está dizendo aqui que Deus permite a fraqueza, a doença e até a morte para aquele crente, aquele cristão que não se examina a si mesmo. Então a ceia, queridos, é um autoexame. Depois de nos autoexaminarmos, depois de fazermos um exame de nós mesmos, nós podemos ceiar. Versículo 28, 11 e 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então você se autoexamina, você se arrepende, você toma as atitudes que deve tomar, você acerta o seu caminho com o Senhor, você faz o que precisa ser feito, e você então é fortalecido através da ceia do Senhor. Então, uma vez que você se autoexaminou, você é fortalecido no Senhor. Diga glória a Deus. A ceia vai trazer cura para a sua alma, vai trazer cura para a sua vida. A ceia vai te aumentar os dias de vida. A ceia vai te fazer próspero, frutífero. A ceia vai fazer você ser animado, ser alegre. A ceia vai fazer você confiar em Deus, confiar em Cristo, ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. A ceia vai fazer você ser alegre. A ceia vai trazer bênçãos e benefícios poderosos sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Não precisa de ninguém te corrigir, não precisa de ninguém chamar a sua atenção. Você se autoexaminou, você se arrependeu, pediu perdão, se submeteu à palavra de Deus. Você está debaixo da bênção de Deus. Diga glória a Deus. Você tem vida e vida com abundância. Você está se alimentando de Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia?
Glória a Deus. Queridos, o que é a ceia do Senhor? Eu vou repetir aqui algumas coisas que eu já falei. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que é a ceia do Senhor? É a participação, é a nossa participação na morte, na ressurreição e vinda do Senhor. Então a Santa Ceia é vida, como já falei, é vigor espiritual. A Santa Ceia é fortalecimento espiritual, é alimento espiritual, é bênção espiritual. É algo que nós temos que perseverar até a vinda do Senhor. Seja lá, irmã Rosana, o que acontece em nossa vida, seja lá o que estamos vivendo, a prova, a dificuldade, o choro, problemas financeiros, familiares, lutas contra o pecado, não importa a nossa situação, nós precisamos perseverar na ceia do Senhor, na comunhão do Senhor, até a vinda do Senhor. Então, queridos, em toda a Santa Ceia eu me autoexamino. Então, como é que eu me autoexamino? Eu confiei em Cristo para minha salvação nesse último mês, ou confiei nas minhas obras? Eu confiei nas minhas obras, prestígios. Eu estou querendo encontrar importância em mim pelas minhas boas obras. Eu estou querendo me auto-salvar com as minhas grandes ofertas e dízimos. Eu estou querendo acreditar que eu sou alguém aceito porque eu tenho uma formatura, porque eu tenho fama ou dinheiro. Ou eu estou confiando em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação? Eu estou querendo que alguém me aplauda porque eu faço alguma coisa? Estou querendo que alguém me dê um valor especial porque um dia eu fiz alguma coisa? Ou eu estou confiando somente em Cristo para ser aceito por Deus, pelo Pai e na sua família? Então eu preciso fazer esse autoexame, se eu estou confiando em Cristo para a minha salvação nesse último mês ou nessa última semana. Eu confiei no sangue de Jesus quando pequei, ou eu tentei dar um jeito com a minha própria sabedoria, com a minha maneira de tentar me equilibrar e resolver as coisas por mim mesmo? Ou eu simplesmente me arrependi, confessei a Deus e confiei no sangue derramado de Jesus para minha purificação? Então a ceia me leva a fazer esse autoexame, se eu ainda permaneço na fé, se eu ainda permaneço no Evangelho, ou se eu troquei o Evangelho por alguma outra coisa, por algum outro valor, por alguma obra, por algum pensamento, por alguma doutrina, que pode ser até bonita, mas não é Evangelho. Então eu me autoexamino. Se eu pequei, eu confiei no sangue de Jesus para a minha purificação, eu me arrependi diante do Senhor, eu estou procurando colocar máscaras, eu estou querendo fazer um arremedo, eu estou querendo
fazer uma pintura no meu pecado e continuar vivendo da mesma forma? Ainda me considerando alguém bom, lindo, importante? Ou eu realmente confiei em Cristo, dobrei meu joelho diante de Deus, me arrependi do meu pecado e confessei a Ele, confiando que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado? Então você faz esse autoexame. Na luta contra o pecado, na luta diária contra o pecado na sua vida, você está confiando no poder da ressurreição de Jesus, que lhe deu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo? Ou você está confiando em seu próprio poder, em sua própria santidade? Você está confiando no poder da ressurreição de Cristo, operando em sua vida pelo seu Espírito? Se por algum momento você tentou confiar em você mesmo, no seu próprio poder, você precisa se arrepender e retomar a fé, retomar a confiança no Evangelho, em Cristo, para você vencer a tentação no poder do Espírito Santo. Então a Santa Ceia, o que é? É você beber de Cristo, é você comer de Cristo, é você se alimentar de Cristo. A ceia então fala disso, da morte, da ressurreição e da vinda e da volta do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então o exame, querido, é esse. Eu continuo com Cristo, confiando nele, depositando a minha fé nele. Então eu me autoexamino. Queridos, uma coisa interessante sobre a ceia do Senhor é que ela não é tomada sozinho. Não existe, irmã Adriele, eu comprar uma garrafa de vinho, uma sacola de pão, ir para minha casa e dizer: eu vou cear nessa noite. Isso é, como diria o nosso querido pastor Paulo Júnior, heresia! A ceia do Senhor, ela é tomada, queridos, com a igreja, com os irmãos, com o povo de Deus. Quando Jesus a estabeleceu, Ele estabeleceu com seus 12 discípulos. Quando Pedro e os apóstolos celebravam a ceia do Senhor, era com a igreja presente. Paulo está ministrando aqui, falando da pluralidade de pessoas tomando a ceia do Senhor. E é no plural, perseveraram no partir do pão. A ceia do Senhor é algo que é feito com a igreja, com a comunhão, com o povo de Deus. Tentar cear sozinho é não discernir o corpo do Senhor. Então, queridos, escute bem. A ceia do Senhor não é apenas a afirmação de que eu preciso de Cristo. A ceia do Senhor não é apenas a afirmação de que eu necessito de Cristo, mas também ela é a afirmação de que eu preciso dos meus irmãos. Você pode dizer amém? Eu preciso dos meus irmãos. Somos um corpo, corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Nos completamos. Aquilo que Deus me deu, abençoa você. Aquilo que Deus te deu, me abençoa. Aquilo que Deus nos deu uns aos outros, nos edifica. E Ele nos colocou num corpo, para que, edificando uns aos outros, nós cresçamos à imagem, à semelhança de Jesus. Nós cresçamos em amor, nós cresçamos verdadeiramente até a vinda do Senhor, até a sua vinda. Você pode dizer glória a Deus?
precisamos uns dos outros. Eu quero fazer um alerta. A ceia do Senhor é um alerta para os que se encontram distante dos planos de Deus. A ceia do Senhor é uma mensagem e um alerta para os que estão distantes dos planos de Deus. Queridos, se a ceia é vida, a vida de Cristo em nós, o alimento de Cristo para a nossa alma, para o nosso espírito, se a ceia do Senhor é um sustento que devemos ter até a sua vinda, obviamente que a pessoa que não ceia, ele está perdido, ele está morto espiritualmente, ele está no mundo sem Cristo e sem esperança. Quem não ceia está fora dos planos de Deus. A morte de Cristo e sua ressurreição é uma determinação de Deus que aqueles que não se alimentam de Cristo estão mortos espiritualmente e consequentemente condenados. Então a ceia é um chamado para que aquele que está fora do plano de Deus, ele entre no plano de Deus, ele passe a se alimentar de Cristo para receber a vida e receber a vida eterna. Você pode dizer amém? Então, queridos, olha a importância da ceia do Senhor, o que ela significa, o que ela nos ensina sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre Deus, sobre o homem, sobre o arrependimento e sobre a salvação. É preciso que todos entendam: quem vive sem Cristo, sem cear, e se ele permanecer sem Cristo, sem cear, e ele morrer sem Cristo, ele será julgado e passará a eternidade sem Cristo. Viveu sem Cristo, morreu sem Cristo, passará a eternidade sem Cristo. É um alerta para que você que ainda não se submeteu a Cristo, não submeteu à ceia do Senhor, ao corpo de Cristo, não se ajuntou, que você faça isso o mais rápido possível, começando pela fé no coração e o batismo nas águas. Você pode dizer amém? Queridos, estou aqui quase concluindo. Eu assisti um vídeo esses dias, fizeram uma pergunta para o pastor americano Tim Keller. Perguntaram para Tim Keller por que a igreja odeia os homossexuais e são homofóbicos, e se os gays vão para o inferno, num programa. E ele respondeu da seguinte maneira: ele disse: a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo, e não distingue exatamente quem são os próximos, se é A, se é B, se é C. Então a palavra de Deus ensina o cristão a amar a todas as pessoas, inclusive o homossexual, inclusive o gay. Os cristãos devem amar a todas as pessoas. Amar não quer dizer concordar com as práticas. Amar quer dizer ouvir, escutar, ajudar se precisar, falar de Jesus para ele, não querer apedrejar, não querer xingar, não ficar rindo da pessoa. Então tudo isso faz parte do amar, embora não concordemos, não gostemos das suas ações, das suas obras. E a segunda parte da pergunta que Tim Keller respondeu é: os gays, por serem gays, vão para o inferno? E a resposta de Tim Keller foi a seguinte: não, o gay não vai para o inferno porque é gay. Assim também o hétero não vai para o céu porque é hétero.
as pessoas elas vão para o inferno porque rejeitam o Salvador. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo. Elas podem ser gay, homossexual, heterossexual, machista, feminista, enfim, seja lá o que for. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo. Quando entenderam, digo amém. Queridos, quero concluir. Amém? Qual é o prazo de validade da ceia do Senhor na vida de um crente? Qual é o prazo de validade? Até quando um crente ceia a ceia do Senhor? Sabe quando é que nós vamos parar de cear, irmãos? Irmão Marconi, quando Cristo voltar. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vamos parar de cear somente quando Cristo voltar, porque quando Cristo voltar, nós vamos ter o grande encontro, a grande ceia. Aí, irmãos, vai ser uma ceia de arromba, irmão Cláudio. Vai ter crente lá de tudo quanto é lugar do mundo. Uma única ceia, a ceia do Cordeiro, a noiva do Senhor, no grande casamento, no grande encontro de Deus com os homens. E assim, a partir dali, estaremos para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. Então, queridos, nós vamos cear até Cristo voltar, até aquele grande dia. Então, todas as vezes que eu ceio aqui na terra, eu estou dizendo, eu estou firme, mesmo que haja luta, mesmo que haja batalha, mesmo que às vezes parece que eu estou baqueado, baleado, mas eu persevero, eu continuo correndo a carreira da fé, andando com Cristo, eu persevero, eu continuo. Todas as vezes que eu sei, eu estou dizendo, eu continuo crendo, eu estou firme na fé, eu estou aguardando aquele dia. E a palavra de Deus diz que eles perseveraram na ceia do Senhor. Perseveraram. Irmão, chegou o tempo de nós nos tornarmos crentes perseverantes. Nos propósitos e nas práticas de cada propósito da igreja. O Senhor vem buscar uma igreja perseverante, uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja que persevera na ceia do Senhor, uma igreja que persevera na oração, uma igreja que persevera na fé, uma igreja que persevera com o Senhor todos os dias da sua vida. Você pode dizer amém, querido? O Senhor está preparando, levantando um povo perseverante. Um povo que começa algo e continua, porque o importante não é como começamos, mas sim como terminamos. Um povo que não desiste, um povo que não recua, mas um povo que está firme na fé, alimentado e fortalecido em Cristo Jesus. Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vitória. Em Cristo Jesus, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia, perseveraram. Quem são aqueles, irmãos, que farão parte do grande encontro naquele dia? Aqueles que perseveraram. Amém? Aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.